Olá, amados alunos! Essa é a correção completa do PET 1 2021, semana 1, primeiro ano, Química. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Essa atividade está nas páginas 54 a 55 do PET 1. 1. Amados, estou aqui no meu canal corrigindo as atividades de matemática, física e química do ensino médio e darei também a de biologia do primeiro ano, ok? E se você quiser ver a correção resumida, você pode acessar o canal Geografidades ou clicar no link que aparecerá na descrição desse vídeo. Terá aqui na descrição. Vamos lá. Questão 1. Amados, vamos aprender um pouco aqui sobre as evidências que o Thomson, ele utilizou para elaborar o experimento dele. O senhor Thomson. Olha só, primeiro vamos lembrar dos modelos atômicos. Os modelos atômicos. O primeiro modelo atômico que nós tivemos foi o modelo dos gregos, né? Eles quebraram. É como se eles pegassem um pedaço de giz, começassem a quebrar e quando eles não conseguiram quebrar mais, é uma poeirinha que eles conseguiram lá, eles falaram que aquilo é átomo. Só que o átomo deles era muito grande ainda, porque o átomo, ele é as dimensões dele são microscópicas, nanoscópicas, são pequeniníssimas. São nem vou nem entrar em detalhes, ok? A célula a gente não consegue ver no olho nu, só um paramécio, né, que é pequenininho, mas a gente não consegue ver as células, as organelas. Imagina um átomo, que é menor ainda que uma célula. Triste. Aí, né, ficou aí, a ciência passou, né, tá igual está atualmente no Brasil, né, os negacionistas da ciência. É mais fácil negar a ciência, porque para a ciência tem que estudar, galera. Tem que estudar para você aprender ciência, para dar opinião. Qualquer, até o mendigo na rua tem opinião. É, não criticando o estudo, mas ciência tem que estudar. Aí a ciência passou, né, desde os gregos até o século, né, 17, 18 ali, sem nada. Aí chegou lá no meio do século 19, Dalton, né, não sei se alguém tiver daltonismo, a doença surgiu do Dalton. Surgiu não, né? Ela já tinha, mas ela é denominada daltonismo porque o Dalton tinha daltonismo. Aí daltonismo, entendeu? Do Dalton, aqui da química. E aí? E aí, né, que o Dalton foi lá e propôs um modelo atômico. Na época estava muito a lei de Lavoisier, né, natureza nasce pé, nasce cria, tudo se transforma, a lei das proporções da massa de Proust. Estava muito na moda isso. Aí ele baseou o modelo atômico dele nisso, certo? Foi isso que ele fez. O modelo atômico dele foi esse. O Thomson, que é o da nossa experiência, estava na moda. O que estava na moda? O Maxwell, né? O Maxwell já tinha morrido e tal, mas as descobertas feitas no campo de eletromagnetismo que ele tinha feito, sabe? Era a moda. A moda era falar de carga elétrica. Carga elétrica era a moda. Aí o que o Thomson fez? Fez um modelo falando de quê? De cargas. Se você ouvir falar de cargas elétricas especificamente na questão, desconfie. Provavelmente é um modelo de Thomson. Aí o que acontece? O Thomson fez, né, um experimento de raios catódicos. Professor, o que é raios catódicos? Elétrons. Eu vou te falar um lugar que tem raios catódicos, que na época dele não tinha, mas foi preliminar a quê? A descoberta, né, desse meio e equipamento que utilizamos durante muito tempo. Você sabe aquelas televisões de tubo? Aquelas mesmo na casa da sua avó, né? Talvez a sua casa ainda tenha, mas espero que não. Mas se tiver, aquelas imensas. Não tô falando das LCD, não. Tô falando daquelas de tubo, pesadaças. Pois é. Os elétrons, você encosta na tela, dá até meio, né? Tá meio eletrizado. O que acontece? Os elétrons, né, que estão ali naquela tela, entendi? Os elétrons, aquela carga que você sente lá, são os elétrons incidindo na tela da sua televisão. Então, né, qual foi o que ele quais foram as evidências experimentais que ele usou? Quando, né, os raios catódicos eles são expostos a um campo elétrico externo,
Ele viu que apenas o quê? Ele viu os raios catódicos. Ele inclusive deu o nome de elétron é devido a esse cara aqui, ele que chamou de elétron. O que acontece? Você tem um campo de você tem um campo elétrico aqui, beleza? Um campo elétrico aqui é a carguinha positiva e aqui é a negativa. E aqui nós temos um feixe de raios catódicos. Os raios catódicos eles são o quê? São negativos. O que ele notou? Ele notou que eles não ficam em linha reta. Os raios catódicos, né? Os raios catódicos que incidem aqui, menos, 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 eles fazem isso aqui. Eles aproximam da carga, né? Eles aproximam da placa o quê? Isso aqui é uma placa positiva. Independentemente do gás que ele utilizasse para isso, o resultado era o mesmo. Então ele concluiu, sabe, que todos os átomos que continham uma parte, todos os átomos, já que estavam em todos, olha só, independente do gás, ou seja, todo gás tinha o quê? Se o resultado era o mesmo, qualquer coisa que ele utilizasse lá tinha uma partícula negativa. Então ele denominou que todo átomo tinha uma partícula negativa. Só que ele notou o seguinte, eu não coloquei aí na resposta, mas ele notou o seguinte, pô, eu encosto em qualquer átomo, mas eu não tomo choque. Então tem que ter uma partícula que é positiva para anular o quê? O efeito da negativa. Ok? Então, essa é uma evidência experimental. Por quê? A evidência experimental que ele usou para elaborar o modelo dele foi essa. Que ele fez. Por que evidência experimental? Porque ele utilizou o experimento de raios catódicos. Beleza? Aí, na outra, já fala do Bohr. Engraçado, hein? Esse pessoal devia perguntar do Rutherford. O Rutherford é outro modelo, né? O modelo do Rutherford, né? O modelo do Rutherford, ele já é um modelo baseado em quê? A coisa nuclear, depois que o pessoal começou a descobrir partículas nucleares, né? Essa coisa de, como se diz, né? Nuclear, o plutônio, urânio, essas coisas que eles começaram a descobrir, começaram a lançar. Era a moda, era isso. Entende? Radiação. Radiação era a moda. Né? E aí? E aí que o Rutherford utilizou o modelo dele. E o Bohr, né? O Bohr, o que ele fez? O Bohr, ele era um cara mais teórico. Entende? Ele observou algumas, né? Os modelos anteriores a ele e o modelo de planetas, o modelo dos planetinhas é quem? É do Bohr. Ele fala o seguinte, se um elétron está aqui, ele tem um nível de energia. Se ele vai para cá, ele tem que absorver energia, porque essa camada está mais longe do núcleo. É igual ao Sol, o modelo dos planetas. Quem tem mais energia, a Terra ou Mercúrio? A Terra. Porque a Terra está mais longe do Sol, ela tem mais mobilidade. Ok? Para a Terra ser mais puxada para o Sol tem que ganhar mais massa. Tem que ter mais carga elétrica, no caso. Né? E o que acontece? Os elétrons eles se movem em uma órbita. Eu coloquei a órbita aqui, né, dos planetinhas. São várias órbitas. Quais são as órbitas possíveis? São o quê? As camadas são K, L, M, N, O, P, Q. E ele, né, ele observou que se ele absorve energia, o que acontece? Ele vai para uma camada. Agora, se ele perde energia, o que acontece? Ele volta. Perdeu energia, voltou. Absorveu energia, ele vai para frente. Inclusive, é isso que a gente observa em fogos de artifício. Os elétrons, eles absorvem energia quando você vai lá e dá uma explosão. Depois, quando eles batem lá, né, alcançam as camadas mais altas, eles liberam energia em forma de luz. Cada objeto tem uma propriedade, né, de liberar um tipo de luz diferente. Sabe? É igual no fogão, você pode ver lá que a chama é azul. Ou se vai perdendo o gás, vai diminuindo, vai ficando amarelada, né? Porque vai ocorrendo oxidação ali. Enfim, quem entende muito de fogos de artifício é a região ali de Santo Antônio do Monte. Maior produtora de fogos de artifício, né, da região que nós temos. Acho que é um dos maiores produtores do Brasil. Entender? Esses são os postulados aqui de Bohr. Essas são as melhorias as quais ele trouxe em relação ao modelo anterior, que era o de Rutherford.
Aqui, né, temos as experiências de descargas elétricas em tubo de vidro fechado. Quem fez essa experiência? Thomson. Thomson fez. Esqueci como é que escreve o nome dele. Deixa eu olhar aqui atrás. Thomson, acertei. O Thomson fez essa experiência aí. E os raios catódicos, os raios catódicos, esses raios aqui, eles nada mais são que o quê? Elétrons. Acabei de falar. Inclusive, você encosta lá na televisão da casa da sua avó, né? Encosta lá, tá meio eletrizado. Se fosse raio-x, nós teríamos câncer. Próton sai do núcleo? Próton não sai do núcleo, cara. Ele não sai com facilidade. Não sai com uma facilidade. Partículas alfa, e olhe lá, conseguem arrancar prótons. Partículas, nossa, legal, partículas. Que partícula, cara. Partícula é uma coisa tão abrangente. Nêutrons também não costumam sair, não. Sabe, é meio difícil. Então, nosso gabarito é de energúmeno. Aqui é o funcionamento, né, do tubo de Crookes, né, tamanho chamado de tubo de Crookes, que funciona o quê? Você coloca uma alta tensão, uma alta voltagem, né? Aqui tá errado, né? Os químicos adoram falar os trem errado. Química assim, químico não sabe as coisas, chuta que o negócio é padrão e sai observando. Enfim, aqui tem uma alta diferença de potencial. Aí tem um tubo de raios catódicos. Aqui tem o que? Temos aqui o que? Um campo elétrico, umas placas carregadas e o desvio. Né? Cada um temos um desvio. Isso aqui é o tubo de Crookes. Ok? Isso aqui foi, inclusive, né, utilizado lá pelo Thomson. Um exemplo, igual eu falei, é a casa da sua avó. Isso aqui é uma TV que aqui atrás, né? Aqui tem a tela e aqui atrás é imenso. Né? Aqui atrás é imenso. Beleza? Entendidos? Agora vamos para o terceiro. O experimento que Rutherford elaborou para sua equipe. Na realidade, fala o modelo de Rutherford, mas quem elaborou o experimento foram os alunos dele. O neozelandês Rutherford. Aliás, o Bohr é neozelandês ou o Rutherford? Não sei, acho que é o Rutherford que é neozelandês. Não sei. Enfim, tem que pesquisar. Os estudos consideravam um modelo de Thomson para prever os desvios de moléculas no ar e no vácuo. Pensando nisso, quais eram as expectativas de Rutherford quanto ao experimento? Olha, ele pede para explicar detalhadamente, mas dá um pouco de espacinho só para vocês. Amados, eu tirei isso daqui lá do artigo que o Rutherford escreveu numa revista. Tá lá, é a referência que eu utilizei. Traduzi, mentira, tinha num fórum lá e eu achei, mas depois eu fui pesquisar esse artigo e realmente é esse artigo mesmo. De que? 1936. O Rutherford, ele esperava que as partículas alfa, né? Partículas alfa é o quê? É um núcleo de hélio. Né? O núcleo de hélio tem o quê? Massa. Ele é um núcleo de hélio positivamente carregado. Por quê? Porque não tem o quê? 2 prótons e massa 4, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Ok? Tá positivamente carregado. Por quê? Porque não tem elétron. Ele achou que as partículas alfa atravessariam direto, sofrendo pouquíssimos desvios. Ele tentava justificar isso porque o modelo que o Thomson utilizou, né, era do pudim de passas. Um pudim de passas que as cargas elétricas ali, positivas e negativas, elas estavam distribuídas homogeneamente. Sabe? Então ela falou, né, que como ele estava distribuído homogeneamente, que o modelo lá do Thomson era o pudim de passas, então sofreriam poucos desvios. Só que o que ele descobriu não foi bem isso. Ele tinha aqui, né? Tinha aqui o negócio, ele incidiu aqui, ó. Poucos foram os que desviaram. Só que teve uns que bateram no núcleo e voltaram direto. Voltaram assim, ó, e puf, de uma vez. Aqui é um negócio de chumbo, né? Enfim. Continuando. Cada elemento químico, blá, 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 blá. Né? Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico apresentando em postulados, cujo verdadeiro é, vamos analisar.
Ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança. Tá, foi certo. A redação tá meio complicada, mas é exatamente isso. É o que eu falei. Quando ele vai para a camada externa, ele o quê? Absorve energia. E quando ele vai para a camada, né, interna, o que acontece? Ele libera energia. Libera energia como? Emitindo radiação. Radiação pode ser o quê? Partículas gama, luz, fogos de artifício liberam luz. Ok? Então essa tá correta. Tá correta, é exatamente isso. B. Todo átomo possui um certo número de órbitas com energia constante. Beleza. Tem os KLMNOPQ. Beleza? Chamados estados estacionários. Sim. Por quê? Porque o elétron fica aqui estacionado. Por que ele fica estacionado? Ele fica aqui rodando, igual imbecil. Fica aí rodando, igual imbecil. Né? Até ele absorver energia ou liberar energia. Nos quais o elétron pode se movimentar sem perder nem ganhar energia. Isso aqui tá errado, gente. Tá errado. Por quê? Porque o estado chama estacionário. É a mesma coisa. Se ele é estado estacionário, ele não sai daquele lugar. Ele fica mais ou menos naquele lugar. Ele não fica trançando de lá para cá como ele bem entende. Ele precisa de absorver energia, sabe? Para quê? Para ele ficar. Ou ele sai do núcleo ou ele entra no núcleo. Entra no núcleo, não. Ele vai para longe do núcleo ou aproxima do núcleo. Então isso aí tem que absorver ou ganhar energia. Então está errado. Igual o Faustão fala, errou. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas elípticas com energia variada. Gente, isso aqui é o modelo atual. É o nosso modelo atual. Sabe? O modelo atômico de Bohr, as órbitas eram o quê? Circulares. Circulares. Sabe? Inclusive são elípticas porque se você parar para pensar no Sol aqui, as órbitas não são circulares, as órbitas são até meio elípticas, tem até um negócio chamado excentricidade. A de Plutão então é horrível, não é horrível, não vou nem entrar no método, extraordinariamente elíptica. Parece mais um ovo, né, a órbita de Plutão assim, ó, parece um trem feio. É a mesma coisa aqui, as órbitas dos elétrons são elípticas. Aqui, esse aqui é o modelo de Thomson, que distribui o que? As camadas, que tá mais, é o pudim de passas. Tá tudo distribuído mais ou menos, por isso que o Rutherford achou que ia desviar pouco. Né? Porque tava homogêneo, se é homogêneo, beleza. Então vamos ver o que a alternativa fala. O átomo é uma esfera positiva? Não. Que para tornar-se neutro apresenta elétrons, partículas negativas. Tá. É mais ou menos. Encrostados em sua superfície. Não. Não. Olha o que acontece. Ele não está na sua superfície, ele fica girando em torno do núcleo. Fica girando aqui, igual o louco. Loucão. É o loucão, né, que fica lá girando. Certo? Eles não estão encrostados em sua superfície. Inclusive, algumas traduções trouxeram que o modelo de Thomson não seria do pudim de passa, seria que só na beiradinha aqui, ó, teria o quê? Teríamos elétrons. Só aqui na beiradinha. E aqui ia ser positivo. Algumas traduções fizeram assim, mas aí depois nós vimos que é o pudim de passas. Ok? Tudo bem até aí? Então não. Esse aí é o Bohr, eles fazem órbitas circulares em torno do núcleo que é positivo. Curiosamente, né, eu vou contar uma história engraçada do Rutherford. A gente sabe que, né, os opostos se atraem na física, cuidado, porque isso aí não funciona para fios que na mesma direção percorrem, né? Eles são afastados, mas não vou entrar no mérito disso. Mas em questão de cargas elétricas, mesmo sinal se repelem. O Rutherford, aí todo mundo, quando ele publicou o artigo, falou assim, aqui, mas o núcleo é positivo, como é que ele não se repele? Né? Como é que ele não se repele? Me explica esse negócio. Ele não se, partículas do mesmo sinal não se repelem? A Rutherford virou assim, ele deu uma, né? Cara, eu fico imaginando ele falando igual o Trump quando fala uns discursos assim muito engraçados. Ele falou assim: olha, isso tudo acontece, realmente. Só que a natureza ela é muito intrigante. Apenas o núcleo ele não sofre, porque o universo é microscópico. É só no núcleo que não. Muito engraçado. Muito engraçado isso aí. Pena que a gente não tinha
câmeras, né? Câmeras pra gente gravar essas coisas. Enfim, enfim. Continuando. Continuando, gabarito A de amados. Vamos aqui associar o quê? Associar as propriedades dos átomos, né, com os modelos. Primeiro, vou começar da 2, que é tá menor. O átomo é uma partícula indivisível. Esse é o modelo o quê? De quem? De Dalton. Dalton falava que as partículas eram o quê? Indivisíveis. O átomo era indivisível. Ele é o modelo da bola de sinuca. Sabe, eles são indivisíveis, são esferas indestrutíveis. O átomo possui subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons. Esse aqui é um pouco mais complicado, né? Então vamos para o primeiro. O átomo possui propriedades elétricas em sua constituição. Quem que falou mais disso? Thomson. Thomson falou mais disso. Então o primeiro é Thomson. Ah, quer dizer que Bohr falou que não possui? Gente, falou. Mas quem começou a falar disso aí, ele pergunta as afirmações irresponsáveis. Quem foi responsável para falar isso? Foi Thomson. Então vamos eliminar a letra A, letra C, letra D. Opa, letra B. Letra B. Nós temos o gabarito letra B. Beleza? Tudo bem até aí? Bohr. Olha, o Bohr ele não falou exatamente que tinha nêutrons, não. Tá? Nêutron, inclusive, foi descoberto lá em 1930. Não, foi um negócio muito engraçado, que utilizou, inclusive, quem que descobriu o nêutron foi o Chadwick, um experimento lá baseado nas ideias de Einstein. Ok? Mas essa é a menos pior. Thomson, pudim de passas. Beleza? Gaivota. Dalton, esferas aqui, né, indestrutíveis, é indivisível, é a bola de sinuca, ok? E, né, o Bohr, né, algumas traduções falam que o Bohr falou que tinha nêutron, mas como se diz? Aí tá vendo aqui, ó, neutrones, tá até em outra língua que eu achei a imagem no grupo, né? Tá até em outra língua. Então, né, gabarito B de brontossauro. B de brontossauro. Amados, foi isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal, né? Inscrevam-se, clique no sininho de notificação para você ficar antenado sobre as notificações, principalmente as relacionadas ao PT. Destrua o botão de like. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não tiver dúvida, pode deixar também que eu leio todos os comentários, tá bom? Muito obrigado, amados, pela presença de todos vocês aqui mesmo, né? E vocês já sabem, até a próxima aula. Abraços e bons estudos!